Tudo bom com vocês? Então, gente, a gente, em DH, né, na Coordenação de Direitos Humanos, eu sou Lívia Almeida, para quem não me conhece, coordenadora de Direitos Humanos junto com Eva, e a gente atua, né, com as demandas e com os casos de violência policial daqui de Salvador. É uma demanda muito complexa, é uma atuação muito difícil para a gente, no interior. Nem tem unidade, né, defensorial que atua com essa temática. Eu sei que os colegas acabam fazendo porque isso toca a gente de uma forma muito forte. Na época que eu estava no interior também, quando eu vim para a coordenação, foi exatamente uma das coisas que eu quis, de alguma forma, movimentar e fazer e atuar, porque eu entrei como defensora criminal em Teixeira de Freitas, depois Itabuna, e isso me deixava muito angustiada. E aí, quando eu vim para cá, a gente começou a trabalhar, né? Já tinha atuação, mas da minha parte que eu estou falando, e a gente vai se deparando, aprende bastante, mas a gente entende que muitas coisas não dependem da gente, né? A gente vai até um determinado lugar e desse lugar a gente às vezes trava mesmo e todo mundo se sente assim frustrado, porque a defensoria pública necessariamente se envolve, né, com isso o tempo inteiro. E aí a gente pensou, considerando essas dificuldades, a gente está sempre disponível, aberta, mas não adianta, né? As pessoas ficam necessitando de mais, de aprender, ou então de trocar, né? Principalmente trocar. E a gente pensou em fazer esse curso aqui, na verdade, é uma troca, né? Entre a gente. A gente tem um protocolo de atuação em violência policial que está, inclusive, no site da Defensoria, no acesso restrito, e a gente está atualizando esse protocolo, modificando esse protocolo, e a gente quer contar com vocês também nesse curso para, no final, a gente apresentar esse protocolo atualizado. Enfim, é uma troca aqui, daqui a gente vai sair ainda bastante inquieta, mas é um pontapé para muita gente e um momento também de fortalecimento, porque essas demandas, elas muitas vezes fazem a gente desanimar, né? Vai ter tempo, a gente vai ter tempo para falar e compartilhar, mas é isso. Por mais que a gente muitas vezes se dedique, esbarra aí com essa política, né, que é institucionalizada. E aí, Fernanda fez esse trabalho maravilhoso. Fernanda, te agradecer pelo trabalho, não só pela pesquisa, mas por você ter se dedicado de corpo e alma para esse curso sair. Eu estava de férias e vi o quanto, mesmo assim, eu vi o quanto você correu atrás. Não é fácil fazer curso, não é fácil fazer evento, não é fácil fazer seminário, e você... Então, te agradecer, Fernanda, dizer que você e outras colegas e todas vocês que estão aqui também para compartilhar e para trocar, fazem, e as pessoas, principalmente, as nossas assistidas, as mães, os nossos assistidos, que fazem a gente não desistir, porque senão a gente vai tocar outras demandas, porque a gente é invadido, né, por uma série de necessidades do nosso público e deixa isso para lá, mas a gente também não consegue ver a cada pesquisa que sai o quanto essa temática ela é permeada, o racismo. Eu tive, para finalizar aqui, voltei de férias ontem recebendo um convite para participar do curso de formação de oficiais da PM. Nossa, o quanto isso, no dia 12, vai ser dia 12, o quanto isso às vezes desanima, sabe? A gente também se desanima. Então, momentos como esses aqui, eu tenho certeza que servem para a gente retomar o fôlego e retomar o gás. Então, obrigada, Fernandinha, por estar proporcionando para a gente esse momento. Imagina, eu acho que a gente, muitos dos colegas que estão aqui presentes, mas também quem não pôde se fazer presente, né, nesse primeiro momento, eu acho que esse é um anseio
que a gente tinha. Acho que, como defensor, eu vejo que tem servidores aqui também, que a gente compartilha dessa vontade, né, de ver a defensoria se colocando, se posicionando com relação a essa pauta, que é uma pauta extremamente preocupante, e para mim, como defensora pública, eu esperei por muitos anos ver esse momento, né? A gente tem sido... essas notícias, elas têm aparecido com muita frequência, e é bom que apareçam, porque realmente a gente precisa lançar luz sobre esse problema, fazer com que as pessoas elas enxerguem de verdade que isso acontece, que isso não é um caso isolado, como a opinião pública se coloca, muito pelo contrário, a gente que é defensor público, a gente trabalha com isso todos os dias, a gente sabe que isso é uma rotina, né? O que a gente sabe também é que esses casos eles não são devidamente encaminhados. Então, o que a gente precisa fazer é pensar mesmo uma estratégia que seja efetiva. Particularmente, depois que eu estou aqui na assessoria de pesquisa, eu tenho percebido o quanto que não dá mais para a gente enfrentar determinadas problemáticas a partir de estratégias que a gente adotou antes, porque elas não têm se mostrado frutíferas, né? Então, a ideia mesmo, como você falou, é que a gente possa sentar e raciocinar isso junto, de uma forma, como a gente está fazendo aqui, em grupo, a partir de dados, né? Fazer isso a partir de evidências. Essa foi uma proposta que tinha sido pensada também pelo GT de violência, o GT de igualdade racial. Quem rascunhou essa proposta inicial foi a colega Vanessa, e esse era um primeiro momento que tinha sido pensado por ela, que era a gente mapear como que essa atuação ela estava se dando. Porque, de fato, o protocolo ele já existe há algum tempo, e a gente tem, como Defensoria Pública, a gente mudou muito ao longo de todos esses anos, nós crescemos, a quantidade de defensores aumentou muito, nossas demandas estão se tornando cada vez mais variadas, e eu acho que essas são justificativas, né, para a gente poder atualizar. Então, já trazendo assim para esse primeiro... e uma última coisa que eu queria dizer foi o seguinte, eu acho que muitos colegas que estão aqui presentes foram surpreendidos com a rapidez, né, com o tempo muito exíguo, curto, que a gente anunciou que faria a oficina e que a gente, de fato, começou o primeiro encontro. Mas é porque a doutora Eva, que aqui vai entrar, está prestes a sair de licença maternidade e, por conta da organização, com o curso de formação, que tem absorvido muito pessoal de direitos humanos, ou a gente fazia nesse momento ou a gente não fazia mais esse ano. E aí a gente não tem mais condições de empurrar esse assunto. A gente precisa, né, pautar ele com toda urgência, a gente precisa atualizar o nosso protocolo, porque a gente precisa preparar se preparar para receber essas demandas. E aí, nesse primeiro momento, quando ele foi pensado, quando a realização dessa pesquisa foi pensada, a ideia era fazer um mapeamento mesmo a respeito de como que a nossa atuação ela estava se dando, e também coletar dos colegas que estão atuando diretamente com o assunto na ponta, quais são as dificuldades, quais são as impressões que eles têm, quais são as sugestões que os colegas têm, para que a gente possa analisar isso em conjunto e atualizar, de fato, o protocolo. O objetivo da oficina é esse. Então, já para quem está aqui presente, está escutando a gente, serão 7 momentos, né? O primeiro momento é esse, a gente vai apresentar o relatório a partir do formulário que a gente aplicou. No segundo momento, que vai ser na sexta-feira, o horário também e o dia pode não ter ficado bacana, mas era o que a gente tinha. A gente vai receber nessa sexta-feira Jones, que é da Secretaria de Justiça, não é isso, Lívia? Que vai apresentar os protocolos para a gente, como que funcionam esses protocolos de proteção de direitos aos defensores de direitos humanos e proteção a testemunhas e vítimas no âmbito do Estado da Bahia. Depois a gente vai ter um momento em que a gente vai falar sobre a escuta e o acolhimento de vítimas e de testemunhas e de familiares, que a gente vai contar com a presença do ouvidor externo da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, Guilherme Pimentel, e a gente vai contar também com Sirlene, que é a nossa ouvidora externa. Depois a gente vai ter um momento com o Corregedor-Geral da Segurança Pública que é Nelson Gaspar,
e com uma atuante do GAESCO, que é um grupo do MP que trabalha com essa temática, doutora Fernanda, minha xará. E aí, depois, a gente vai dividir a fase judicial de atuação em 2 momentos. Num primeiro momento, a gente vai contar com Daniel Lozoya, que é defensor do Rio de Janeiro, subdefensor de coordenador do Núcleo de Direitos Humanos e que atua com essas questões de forma coletiva, e com a defensora Mariana Muniz, que é defensora no Rio Grande do Sul e terminou a tese de doutorado em que ela trata sobre a representação judicial da violência policial. E numa segunda etapa, a gente vai tratar com quem vai estar presente, doutora Liana Lisboa, que é defensora no Ceará, mas está cedida ao CNJ, que vai falar sobre a repercussão do assunto na área da infância e da adolescência, e com Valéria Teixeira, nossa colega, que recebe esses casos de violência policial no GCRIM. Como é que isso é tratado no GCRIM, né? E, por fim, a gente vai ter um último momento, que é para a gente compartilhar mesmo as nossas impressões e as nossas sugestões e colocar a mão na massa para atualizar o nosso plano. Então, a ideia é essa, o curso vai até o dia 3 de agosto, e a gente vai começar, né, eu vou compartilhar aqui a tela para apresentar esse relatório e também alguns outros dados que a gente dispõe. A primeira coisa que eu queria falar sobre o formulário que foi aplicado, e eu coloquei aqui, eu vou descer logo lá para a metodologia, que a gente vai compartilhar esse relatório com todos vocês através do e-mail, mas aqui o formulário que foi aplicado, ele foi elaborado pelo colega Murilo, e ele tem, basicamente, 2 etapas, né? O formulário ele é pensado, seja a partir da atuação prática, mas numa segunda etapa ele é pensado também a partir da experiência do defensor público, ou seja, aquilo que a gente vê, mas que nem sempre a gente documenta, aquilo que nem sempre a gente está registrando, ele é um dado que é muito relevante para a gente levar em consideração também, porque a gente sabe das dificuldades que a gente tem com essa produção de dados de forma interna, e nesse relatório, isso que é uma vulnerabilidade nossa se mostrou muito evidente. Então, Murilo elaborou esse formulário que a gente aplicou no período de 18 de maio a 31 de maio, foi revisado por diversos colegas, dentre eles Bruno, que atua com a infância aqui na capital, Daniel Soeiro e Rodrigo Gouveia, que também tem uma atuação destacada no assunto, para a gente garantir que diversas outras pessoas elas tivessem um olhar diferente sobre o assunto e essas respostas pudessem abranger o maior número de questões e de aspectos e de detalhes possível. E aí a gente contou com 68 respostas que foram tratadas, né, pela assessoria de pesquisa e são apresentadas nesse relatório. Então, o que é que a gente percebeu? É um relatório bem detalhado, mas o que é que a gente percebeu, assim, em linhas de conclusão, né? Em primeiro lugar, que a gente atua constantemente, em mais da metade das respostas, a gente verifica que a gente atua constantemente, com muita frequência, com casos de violência policial. Vocês notam que as respostas de constantemente, e muitas vezes, elas somadas dão quase 65%, né, do total. E que é tão frequente que quase metade dos defensores públicos atendeu um caso de violência policial há menos de uma semana, né, há cerca de uma semana. Então, veja que isso está tocando, isso faz parte da nossa rotina de uma maneira muito frequente, a palavra redundante, embora eu esteja sendo redundante, mas muito frequente, não é uma coisa que seja tão esporádica. A gente toma conhecimento desses relatos ou de indícios de violência policial, na grande maioria das vezes, no atendimento ordinário que a gente realiza na Defensoria Pública, e seguido das audiências de custódia, ou seja, em quase 45% dos casos, seja a gente atendendo, seja em audiências de custódia, em audiência de instrução, é quando a gente toma conhecimento. Por isso que a gente optou por fazer a atuação da gente, pensar, esse dado vai ser importante para colocar que a gente tem que atuar de diversas formas, mas que a gente precisa atuar de uma forma extrajudicial,
por conta da maneira como chega essa notícia para a gente, e também de uma forma judicial, para a gente saber como é que a gente vai encaminhar essas notícias que chegam para a gente já no bojo de um auto de prisão em flagrante ou no bojo de uma audiência de instrução. Eu queria salientar também que a gente contemplou no formulário diversas... a situação da infância e da juventude, né? Que essas denúncias elas podem acontecer no contexto de uma audiência de apresentação, de uma audiência de instrução realizada numa ação de apuração de ato infracional, ou quando estiverem fiscalizando o cumprimento de uma medida socioeducativa numa unidade de internação, numa casa de atendimento socioeducativo. Mas, em geral, chega para a gente no atendimento ordinário, nas audiências de custódia e durante depoimentos interrogatórios no curso de ação penal. E aí, nessa quarta pergunta, a gente foi perguntar sobre a experiência do defensor público. E o mais engraçado não, o que a gente verifica é que, seja com base naquilo que é real, seja com base na experiência da gente, nas nossas impressões, há uma coincidência no ponto. Eu destaco isso nesse momento porque vai haver um segundo aspecto em que o que a gente, de fato, vivencia não coincide com a nossa impressão sobre o tema. E eu vou chegar lá, que é com relação ao agente da violência policial. Em sua grande maioria, também, o que é que a gente percebe? Eu vou mostrar a tabela, porque o gráfico está com as legendas, elas não ficaram bem, assim, a diagramação não ficou em nível de excelência, mas a tabela está aqui. Em sua grande maioria, as notícias que chegam para a gente são de violência física sem lesões aparentes. Qual é a repercussão disso para a Defensoria Pública? É que nós vamos precisar pensar no futuro sobre como vamos tratar isso, porque a gente, como e quando vamos tratar, sendo assim, pensando aqui de uma forma mais acelerada. Não vamos poder depender exclusivamente do laudo de exame de corpo de delito que é produzido pelos departamentos, né, de polícia técnica. A gente vai precisar ser criativo para saber como que a gente vai encaminhar e processar essas denúncias. Mas, em segundo lugar, nós temos as denúncias de violência física com lesões aparentes e, em terceiro lugar, de violência psicológica. O que me chamou a atenção, particularmente falando, foi justamente essa questão das violências que não deixam marcas, né? Marcas aparentes, digamos assim, porque elas deixam marcas nas histórias e nas vidas das vítimas e dos familiares, mas como é que a gente vai lidar com isso? Eu acho esse dado muito, muito interessante. E quando a gente pensa a partir da experiência, novamente isso se repete. 58% dos defensores afirmaram que violência física sem lesões aparentes são justamente os casos mais recorrentes. Mas vejam que, em segundo lugar, a partir da experiência do defensor público, aparecem as violências físicas com lesões aparentes, e não a violência psicológica. Depois a gente perguntou sobre os agentes públicos envolvidos nesses relatos, né, nessas denúncias de violência policial que a gente recebe. E o que é que a gente percebeu? Que polícia militar e polícia civil, elas despontam, né, como os agentes principais, mas a gente tem também aqui a Guarda Municipal aparecendo com um número expressivo de casos. Quando a gente vai para a nossa experiência, a gente percebe que a divisão é diferente. Reparem que aqui a gente tem a quantidade de casos envolvendo a Polícia Civil e a quantidade de casos envolvendo a Polícia Militar é bem semelhante. Mas a percepção que os defensores públicos têm dessa situação, ela é um tanto quanto distorcida, porque a partir do que a gente pensa, né, da nossa representação sobre a violência policial, no nosso imaginário está arraigada a certeza de que a Polícia Militar está envolvido com 92,5% dos casos. E a gente vai precisar pensar de uma maneira diferente, porque, na realidade, a gente tem policiais civis praticando atos de violência policial quase como a polícia militar. Isso é importante para a gente saber para onde a gente vai deslocar a nossa atenção, né?
no futuro. Quando a gente pensa em violência, os casos de atendimento de violência policial atendidos por a gente acontecem, em sua grande maioria das vezes, durante a abordagem policial. Isso a gente sabia, mas a gente vê também durante o cumprimento da prisão preventiva, durante o interrogatório ou depoimento perante a autoridade policial. Ou seja, não é só a Polícia Civil ou não é só a Polícia Militar que tem praticado esses atos. A Polícia Civil também tem, porque, em geral, é a Polícia Civil que cumpre, que colhe, né, esses depoimentos quando o réu ou quando o acusado ele é apresentado na delegacia de polícia, e, em geral, também, em determinados lugares, é a Polícia Civil que cumpre a prisão preventiva, os mandados de prisão preventiva. Então, a gente vê que, se a gente soma aqui 22 com 26, a gente tem 48. E a gente vê que o número não é tão diferente do número que a gente encontra para abordagem policial. Ou seja, precisamos começar a pensar, a raciocinar uma atuação que também envolva a Polícia Civil. Mas, baseado na experiência, de novo, veja como está distorcido. A gente vê a abordagem policial, durante a abordagem policial, como a ocasião em que, por excelência, acontecem os atos de violência policial, sem levar em consideração, pelo menos não com a divisão correta, né, no nosso imaginário. A gente desloca muito a nossa atenção para a abordagem policial em si, mas a gente está perdendo um número muito importante com relação à Polícia Civil. Esse, para mim, é um dos dados mais sensacionais desse estudo. Sobre os casos, sobre a autodeclaração de raça das vítimas, né? Em sua grande maioria, elas são negras, em sua esmagadora maioria, elas são negras, mas isso realmente não constitui nenhuma novidade para a gente. Mas, e também na experiência, embora a gente tenha aqui na tabela 23 pessoas brancas, nas respostas que a gente encontrou, sendo que era possível assinalar mais de uma, a gente vê que, baseado na experiência da gente, no total, elas são, em sua totalidade, pessoas negras. Pessoas brancas, de fato, elas sofrem violência policial, mas não na proporção que a gente imagina. E aí chega um ponto que eu queria conversar diretamente com vocês. A gente tentou mapear o número de ofícios expedidos para a Corregedoria das Polícias, para a Secretaria de Segurança Pública, nos anos de 2019, 2020 e 2021. Qual era o objetivo? Era saber se a variável da pandemia, se a gente conseguisse isolar ela nos dados, como que ela se comportaria diante dos números. Ou seja, a ideia era saber se a pandemia teria influenciado de alguma forma no aumento dos números ou na redução dos números. E o que é que a gente percebeu? A gente percebeu que aqui eu acho que é o nosso teto de vidro da atuação, é que nós não temos dados sobre a nossa atuação na área de violência policial. Isso não tem sido documentado. Os números que foram apresentados são números que não refletem a realidade, porque, em sua grande maioria, os defensores não sabem dizer quantos ofícios foram expedidos, né? Assim, nem por base de estimativa. Eu sei que talvez por conta do volume de trabalho, da forma como a gente encaminha, e também por conta do fato de que uma coisa que a gente vai ver mais à frente é que o que a gente percebeu é que muitas das vítimas e dos familiares, eles não têm interesse em encaminhar essas denúncias. Então, são questões que a gente vai precisar levar em consideração. Mas uma coisa que eu queria falar para vocês, eu vou tentar mostrar aqui a minha tela de novo, deixa eu ver se eu consigo alterar a tela do compartilhamento, é que nós começamos a tabular os dados referentes às... Eu acho que já deve ter chegado para os colegas algum tipo de comunicação a respeito dos processos de homicídios decorrentes de intervenção policial, que são oriundos da Corregedoria da Polícia Militar, que são os processos que a gente recebe, né? Essas informações a gente já recebe há algum tempo. A gente recebe porque nós somos intimados
para fazer a defesa desses policiais no bojo do processo administrativo. Só que aí qual é a questão? A gente sabe, de antemão, que esses dados eles são distorcidos. Afinal de contas, quem encaminha para a gente é o próprio órgão, né? E existe toda uma problemática, existe toda uma discussão, um debate sobre o fato de que essa apuração, que é realizada pela Polícia Militar, e isso é importante destacar, porque a gente recebe esses processos somente da Corregedoria da Polícia Militar. A gente não recebe esses processos da Corregedoria da Polícia Civil ou da Corregedoria Geral, né? E aí a gente já sabe que esses dados que a gente tem, eles são parciais. Mas o que a gente percebe de antemão é que a grande maioria dos procedimentos, eles chegam sem dado algum. Ou seja, ninguém tem esses dados. E se a gente não tiver esses dados, a gente não vai poder pautar a nossa atuação de uma maneira que seja baseada em evidências, que não seja fruto da nossa experiência. Porque o que é que a pesquisa que a gente fez comprova? Que as nossas experiências, o nosso imaginário como defensor público, ele tem acertado, mas ele tem acertado parcialmente. O que a gente percebe é que a gente está enxergando este problema de uma forma parcial, porque o que está sedimentado na nossa, digamos assim, no nosso imaginário, a partir das nossas experiências sobre o tema, não corresponde à totalidade da realidade. E a Corregedoria da Polícia Militar também não tem esses dados. Veja que, na grande maioria das vezes, chega para a gente, quem já teve a oportunidade de receber esses processos, chega para a gente só dados referentes. Aconteceu uma operação policial na localidade tal, no dia tal, no horário tal, onde foi vitimada uma pessoa de dados ignorados, ou 2 pessoas de dados ignorados. Então, a gente não tem informações, são raras quando essas informações aparecem, a respeito de raça, de identidade de gênero dessas pessoas. A gente não tem, às vezes, informações sobre qual é o desfecho que é aplicado naquele processo. Então, a gente precisa começar a mapear os nossos atendimentos. Esse vai ser um encaminhamento que eu quero até propor no final, que a assessoria de pesquisa quer receber isso e quer propor uma maneira da gente instaurar um observatório. Porque os casos que a gente recebe, pelo menos a partir do encaminhamento que a gente for dar, a partir da atualização do nosso protocolo de violência policial, a gente pode pensar numa maneira de manter esses encaminhamentos sob constante monitoramento para a gente poder, então, passar a produzir nossos dados e podermos sentar para conversar com os órgãos envolvidos, com os atores do sistema de justiça, com os órgãos da Polícia Civil, da Polícia Militar, que são competentes para apreciar essa demanda de uma maneira um pouco mais segura, municiada, digamos assim. Eu vou voltar aqui para a nossa pesquisa. E aí, essa dificuldade que a gente percebeu a partir de quando a gente pergunta, né, de uma maneira efetiva, mais ou menos quantos ofícios, se o defensor ele sabe declinar de fato quantos ofícios, assim, de uma maneira precisa, quantos foram expedidos, foi isso que ficou revelado, que a gente não sabe dizer exatamente quantos foram os encaminhamentos. Nós temos diversas justificativas para não sabermos dizer, mas vamos precisar aprimorar isso, e que, muito embora nem sempre nós tivéssemos expedido esses ofícios, na grande maioria dos casos, esse é um dado também muito importante nos 3 anos, é que a gente formula esses pedidos ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, mas que esses pedidos também eles caem no vazio. Então, a gente vai precisar pensar numa maneira de encaminhar adequadamente as demandas, porque os pedidos que a gente tem feito em audiências ou nos autos também não têm se mostrado suficientes. Aí a gente pergunta, né? A respeito dos casos em que a vítima solicitou que o fato não fosse formalizado e comunicado aos órgãos correcionais, sob a justificativa de medo de sofrer represálias por parte dos agentes. A gente percebe que isso acontece em quase metade dos nossos casos, né? Em mais de 40% dos nossos casos. Esse é um outro dado que nós precisamos levar em consideração.
Então, eu acho, aí já é uma interpretação particular, mas que a gente vai ouvir vocês para saber o que é que vocês pensam sobre isso. Eu acho que o fato de que quase metade das nossas vítimas, dos nossos atendimentos, não desejarem encaminhar, considerando, que nós não temos como garantir a segurança delas depois desse encaminhamento, faz com que a gente tenha que ter jogo de cintura para não deixar que o caso, por mais que não seja reportado de uma forma individual, ele seja de algum modo considerado para algum outro tipo de atuação. Então, pode ser que a gente não consiga porque a vítima não quis ou porque os familiares da vítima não quiseram encaminhar isso de forma individual. Mas a gente pode tentar tornar esse fato uma estatística para pensar numa atuação coletiva, certo? Eu acho que essa também é uma imposição que a pesquisa mostra para a gente. A gente perguntou sobre a frequência com a qual os órgãos correcionais, quando oficiados, comunicam a gente das medidas administrativas adotadas, né? E mais da metade reportou que isso aconteceu, que isso quase nunca acontece. Quase, em mais de 80% dos casos, isso não acontece, né? Isso nunca acontece, ou isso acontece muito raramente. Perguntou-se também se, após a nossa provocação, houve instauração de sindicância ou de processo administrativo, e, a partir disso, quantas vezes nós fomos intimados para acompanhar os atos desse procedimento até a sua conclusão. A gente sabe que a gente nunca é intimado. Na maioria das vezes, a gente não consegue nem porque não tem um sistema, né? As corregedorias da polícia, eles não têm um sistema público em que a gente possa acompanhar a tramitação desses processos. Pode-se falar no SEI, pode, mas o SEI não é tão acessível a todas as pessoas, e também a gente precisa levar em consideração que a quantidade de ofícios que a gente expede, considerando que mais quase metade dos nossos atendimentos não desejam encaminhar, ainda que a gente tivesse encaminhado, isso não corresponderia a uma atuação efetiva. E aí, se perguntou também quantas vezes, em quantas sindicâncias ou processos administrativos nós participamos. Nenhum. 85% das pessoas responderam que nunca participou, né, de procedimentos. E essa pergunta 17 é uma pergunta que eu acho que é a chave porque do nosso mapeamento, perdão, a palavra me falhou, porque se perguntou sobre se tínhamos participado de alguma sindicância ou processo administrativo disciplinar que tenha concluído pela responsabilização funcional do agente investigado. E mais de 90% disse que em nenhum dos casos que a gente tenha participado foi aplicada qualquer tipo de sanção. O que eu quero... Não, gente, eu acho que eu fiz uma confusão. Se concluiu pela responsabilização funcional, nenhum, mas se a aplicação de algumas das penalidades, né, das mais graves. A gente colocou a lista das penalidades. O dado também não é muito diferente, né? Em mais de 95% dos casos, os defensores não atuaram em nenhum processo que tenha sido concluído com a aplicação de alguma penalidade. Mais na frente, eu também achei esse dado curioso, porque os defensores, quem respondeu, né, deposita muito a sua fé e a sua esperança no fato de que a atuação administrativa seja efetiva e importante para a gente coibir os casos de violência policial. Só que nessa outra pesquisa que a gente está fazendo, tabulando os dados que a gente consegue minerar a partir dos procedimentos oriundos da Corregedoria da Polícia Militar, a gente percebe que em nenhuma das vezes, perdão, eu confundi as telas, em nenhuma das vezes, para ser mais precisa, essa pesquisa, só para situar vocês, eu não sei se eu estou sendo muito confusa, estou tentando ser o mais claro possível. Nessa pesquisa que a gente fez até agora, nós temos uma análise de 363 processos, e o recorte temporal da gente foi até junho do ano passado. A gente está atualizando, a gente tem a atualização, mas está pendente o processamento de alguns dados pelos nossos estatísticos, referente aos mapas,
E aí, de todos esses 363 processos, em apenas eu vou repetir, em apenas houve a verificação de indícios de materialidade de crime. Em apenas um processo foi encaminhado pela Corregedoria Geral de Polícia Militar para o Ministério Público, que significa que as denúncias, os procedimentos instaurados pela Corregedoria da Polícia Militar, todos eles caem no vazio. As pesquisas que já foram feitas nesse sentido, todo o referencial teórico que a gente tem sobre o assunto, sobre o fato de que essa apuração não pode continuar nas mãos da Corregedoria Geral, da mão das corregedorias das polícias, porque ela acaba se tornando viciada. Eu te passo a palavra agorinha, Livinha, só para concluir aqui. A gente percebe que não tem sido adequadamente encaminhado e não chega a nenhum tipo de desfecho que seja favorável, porque acaba que todas as denúncias elas são concluídas no âmbito da própria Corregedoria Geral de Polícia e não traz nenhum tipo de responsabilização no âmbito penal, digamos assim, mas também pelos dados dos desfechos dos relatórios que são apresentados ao final do procedimento, não importa em nenhum outro tipo de aplicação de penalidades administrativas, porque em sua grande maioria elas concluem ou pela ausência de provas ou pela ausência de indícios de materialidade. Livinha? Não, só para tirar uma dúvida. Acontece um homicídio, né, decorrente, uma auto de resistência, né, uma intervenção policial que resulta a morte de civil. Hoje em dia, a regra no Estado é que seja investigado pela Polícia Militar. Se for aqui em Salvador, se for na região metropolitana, Corregedoria Geral. Se for no interior, a própria companhia que a pessoa trabalha. Mas todo fato, morte, ele é comunicado ao Ministério Público. O que eles fazem é dar a oportunidade ao Ministério Público de... Eles fazem a investigação. Eles fazem a investigação do jeito que eles querem, tá? Que a gente sabe como é que é feita. Fazem do jeito que eles querem. Encaminham essa investigação para o Ministério Público. O Ministério Público ele tem a autoridade para intervir nessa investigação ou requisitar, inclusive, a abertura de inquérito civil. O que o Ministério Público faz é ratificar o que foi feito pela polícia. Porque quando você falou, deu a entender que eles não encaminham o Ministério Público. Entendeu? Perdão. Deu a entender que eles finalizam ali. E eles fazem 2 encaminhamentos. A Corregedoria Militar ela faz 2 encaminhamentos. São 2 coisas paralelas que seguem. Um é um encaminhamento para o Ministério Público, para o Ministério Público, que é o titular da ação, intervir ou não, e o outro encaminhamento é para o comandante-geral da Polícia Militar. Então, que são esses que chegam para a gente, da Defensoria, né? Se o comandante-geral da Polícia Militar entender que tem indício de autoria e materialidade, ele instaura um processo administrativo disciplinar, um PAD. Como o Ministério Público oferece a denúncia, o comandante instaura o PAD, entendeu? Então, assim, necessariamente todas essas... por isso que quando a gente fala, né, Orlando Zacconi fala que mais de 90% que o Estado ele corrobora para essa violência acontecer, é porque todos esses autos de resistência que são encaminhados no Ministério Público, eles confirmam, ratificam aquela conclusão do IPM dizendo que não houve crime, né, que está justificado pela excludente licitude. É porque quando você falou, pelo menos eu entendi assim, não sei os colegas, mas que não chegava ao Ministério Público. E chega, e é importante a gente dizer, ratificar que chega. Perfeito, gente, perdão. Mas aí, seguindo após as retificações de Livinha necessárias, aí chega na parte em que a gente pergunta se os defensores públicos consideram que a atuação da Defensoria nesses processos administrativos disciplinares contribui para o combate a esse tipo de violação. E essa é uma resposta, mais de 50% dos defensores diz que contribui. Isso aqui me deixou um pouco reflexiva, né? Eu acho que mostra que, no fundo, também somos um pouco punitivistas,
mesmo punitivismo que a gente às vezes reclama, a gente acredita, deposita muito, muito a nossa esperança, a nossa fé no fato de que esse tipo de procedimento, esse tipo de apuração, ele possa significar uma redução, né, da violência policial. Mas o que os dados mostram, na verdade, é que a contribuição disso ela é muito, na verdade, porque a apuração ela não existe e, na grande maioria das vezes, a aplicação de qualquer penalidade ela também não chega a acontecer. Então, assim, a gente não sabe dizer o quanto que isso contribui ou não, né, para a atuação da violência policial, para a diminuição dos índices de violência policial. E, recentemente, eu estava lendo um artigo de Poliana Ferreira, que a gente tentou até trazer para o curso da gente, mas ela está em Harvard, e não está no país, e está com a agenda um pouco apertada, no sentido de que também, por exemplo, estamos depositando muita fé nas câmaras policiais, né? Nas câmaras policiais, que aqui na Bahia está em vias de instaurar e já instaurou em outros estados. Mas isso ainda carece de uma análise muito maior, que a gente precisa saber como que esses índices, como que houve o comportamento, como que os agentes eles se comportaram a partir dessa câmara e da utilização dessa câmara e num prazo um pouco maior. Ela suscita o fato de que a violência ela pode continuar se processando à paisana, digamos assim, acontecendo à paisana, e que isso carece de uma análise que seja um pouco mais detida. De todo modo, nesse ponto, eu acho que a gente tem que avançar com base no que a gente tem. Não é, isso pode acontecer, ó, Eva chegou. A gente pode, de fato, pensar, aperfeiçoar isso no caminho. Não é um motivo para a gente nem pensar em utilizar câmeras, né? E aí a gente abriu alguns espaços para que fossem tecidos comentários, mais à frente também sugestões. E aí a gente escolheu alguns comentários muito emblemáticos, digamos assim. Então, a baixa quantidade de denúncias é causada por falta de confiança na atuação das instâncias administrativas e de garantia da integridade de quem denuncia. A Defensoria Pública cabe à promoção e defesa de direitos humanos, além do dever de garantir ampla defesa, devendo atuar nos casos em questão, mesmo quando não procurada. Precisamos de dados concretos diante da insuficiência de responsabilização penal ou administrativa individual. Precisamos pensar em acolhimento institucional dessas vítimas. Há uma omissão do Ministério Público no controle externo. A atuação da Defensoria Pública diminui a atuação violenta dos agentes, né, policiais, ao possibilitar a redução devida, a responsabilização devida. Foi pontuado também que a ocorrência de violência institucional constitui um argumento que tem ensejado a ilicitude das provas e que tem sido muito acolhido pelos juízes das varas de tóxicos de Salvador. Eu confesso que, assim, particularmente falando, no semestre passado, no segundo semestre do ano passado, eu estava observando as audiências virtuais das varas de tóxicos de Salvador para minha pesquisa de mestrado. E eu, vindo de comarca do interior, percebi o quanto que essa tese ela é muito mais acolhida aqui em Salvador, nas varas de tóxico, do que no interior, por onde eu tinha passado. Antes, essa tese ela não era considerada pelos juízes para determinar a ilicitude da prova. Aqui em Salvador, os próprios, acho que depois de tanta pressão, nesse sentido, os próprios promotores de justiça, quando abrem o processo e veem o laudo de exame de corpo de delito, que às vezes tem chegado depois da denúncia, depois da audiência de custódia, eles mesmos recuam das denúncias que eles são feitas e pedem, né, a absolvição pela ilicitude das provas, né? A extinção da punibilidade. E aí, eu acho que a gente também precisa raciocinar nesse sentido, quando a gente for pensar na questão da violência policial, como que a gente pode atuar isso de forma... é uma estratégia que pode ser pensada para o âmbito da fase judicial dos processos. Se a gente não consegue encaminhar, se os próprios, às vezes, os próprios réus, os próprios acusados não querem que a gente leve essa denúncia à frente por temer retaliação, que pelo menos a gente consiga utilizar isso como uma tese favorável se eventualmente eles forem acusados, né? Que a gente sabe que muita dessa violência acontece e acabam culminando numa prisão e numa acusação, em sua grande maioria, por crime de tráfico de drogas.
A atuação da Defensoria tem viés pedagógico, a Defensoria é essencial no amparo e auxílio às vítimas, e a atuação da Defensoria estimula a denúncia. Perguntamos também sobre os fatores que dificultam a atuação da Defensoria Pública no enfrentamento da violência policial. Então, se falou em necessidade de espaços interdisciplinares, se falou muito em falta de apoio, proteção, estrutura, engajamento ou de instrumentos institucionais, na ausência de núcleo especializado, no consentimento da vítima, no excesso de casos, de trabalho, de outras atividades, da dificuldade probatória, das pessoas que têm medo de represálias e outras dificuldades, né, que foram igualmente apontadas. Mas, assim, em sua grande maioria, elas se concentram na ausência de núcleo especializado e na falta de apoio, proteção, estrutura, engajamento ou de instrumentos institucionais. E a gente aqui, sentado, raciocinando, pensando é justamente aquilo que a gente quer fazer, organizar essa atuação para possibilitar que ela, de fato, aconteça de uma forma muito efetiva. A gente teve mais uma pergunta que foi referente às medidas que a gente pode adotar no enfrentamento. Se fala muito sobre pensar em um núcleo de atuação especializado, estruturar melhor o núcleo de violência institucional para agir desde a audiência de custódia, onde a violência fica mais evidente. Se for o caso, se reunir ou cobrar do GACEP uma posição a respeito. Se falou sobre o treinamento especializado, que é isso que a gente está fazendo. Se falou em atuação preventiva, com oficinas comunitárias para informar a população acerca dos direitos do exercício de cidadania, informação, capacitação e reciclagem dos policiais. Realização de relatórios e levantamentos de pesquisa, para que a gente possa pensar nos dados, que essa é uma proposta que a gente quer encaminhar mais à frente. Criação de grupos permanentes de fiscalização de unidades prisionais, compostas por defensores que não atuem no lugar da fiscalização, parceria com o Ministério Público, atuação a nível estadual para garantir a instalação de câmeras nos uniformes dos policiais e nas delegacias de polícia, elaboração de um sistema virtual de manuseio simples e objetivo para a gente compilar os dados sobre os assistidos e ações desses agentes de segurança pública, diálogo interinstitucional com as polícias, convênios, ações coletivas. Enfim, pessoal, assim, a gente, ao final, a gente pegou esses dados sobre titularidade, tempo de atuação dos defensores, a gente sabe que tem muitas questões que são envolvidas aqui nesse ponto, né? Em sua grande maioria, quem respondeu está no penal do interior, no penal da capital, pessoas do não penal do interior que acabam, em sua grande maioria, sendo defensor público tabelado, defensor do penal, e, de alguma forma, atuando nesses casos também responderam. Isso fica muito evidente quando a gente vê aqui que o pessoal reportou que é primeiro substituto automático da área de penal, né? E há quanto tempo exerce a titularidade, a gente vê que a maioria está entre 1 a 3 anos no cargo. Ou seja, é um tempo que já deu para maturar as experiências, muito embora, a partir do mapeamento, a gente perceba que algumas das nossas percepções elas estão um tanto quanto distorcidas, e para a gente começar a pensar em estratégias, né? Aqui a gente tem as considerações finais, que foi aquilo que eu tentei trazer ao longo de essa minha exposição. Eu não sei o quanto dela ficou claro para vocês. O documento vai ser disponibilizado por e-mail, vou compartilhar com vocês. Assim que a gente terminar aqui, eu tenho que voltar para uma reunião que está acontecendo, mas eu vou compartilhar com vocês para que todo mundo tenha conhecimento. Então, eu acho que, assim, do que eu reputo, e obviamente vocês podem discordar disso, do que eu reputo essencial dessa pesquisa precisamos pensar como que nós vamos atuar e se, de fato, a atuação individual ela se revela o caminho mais efetivo. Precisamos pensar com quem que nós vamos ter que dialogar para tratar desses assuntos. Veja que a gente não pode pensar exclusivamente na Polícia Militar, que a Polícia Civil também se mostrou como um agente, se apresentou como um agente que pratica atos de violência policial.
precisamos corrigir um pouco das nossas percepções, precisamos registrar e compilar os nossos dados, porque a gente não tem uma fonte que seja confiável. Uma colega de Vitória da Conquista, ela possui dados que são melhores porque ela conseguiu, por exemplo, um diálogo direto com o pessoal do IML local. E isso é uma coisa que a gente não consegue em todo lugar, que a gente não vai conseguir, a gente não pode contar com isso de uma maneira, achar que a gente vai poder contar com essas informações o tempo todo, porque isso vai depender muito do nosso relacionamento com essas pessoas na comarca. Se a gente quiser pensar isso por cima, né, traçar essa estratégia por cima, e a gente precisa fazer isso, porque muitos colegas reputaram como uma dificuldade para a atuação justamente o fato de que nós estamos expostos nas nossas comarcas, nós também podemos sofrer retaliações, então a gente vai precisar levar isso em consideração. Vamos precisar pensar também em quais casos que nós vamos atuar, pelo menos num primeiro momento, para a gente ver se isso vai ser efetivo ou não. Eu, assim, me encaminhando para o final mesmo, eu considero essa pesquisa uma das coisas mais legais que já foram feitas assim na Defensoria nos últimos anos, sem querer puxar a sardinha para a assessoria de pesquisa, mas assim, eu acho que permitiu a gente ver muito bem o que é que a gente está fazendo, permitiu a gente identificar nossos gargalos de atuação, né? Quais são as nossas maiores dificuldades para que a gente possa agora, de agora em diante, nesse mês que a gente vai ter para tratar desse assunto de uma maneira muito contundente, muito específica, a gente pensar no que é que a gente vai fazer. Então, agora eu acho que a gente pode socializar um pouco, né, as nossas percepções. Antes disso, eu queria só passar a palavra para a Evinha, para ela saudar vocês. Ela mandou uma mensagem aqui pedindo perdão pelo atraso. Evinha, ela caiu? Acho que ela caiu, acabou caindo, né? Então, passar a palavra para alguém, se alguém quiser tecer algum comentário, alguma sugestão. Acho que esse é o momento. Eu quero ouvir os colegas também primeiro. Olá, boa noite a todos. Para mim, na verdade, eu gostaria de parabenizar a todos vocês que estiveram à frente desse projeto de pesquisa, porque a Fernanda falou que é uma das coisas mais legais. Eu já uso a falar que dentro da instituição, pelo tempo que eu estou, eu considero como a oitava maravilha do mundo institucional, isso que está sendo posto para nós, porque eu nunca vi isso dentro da instituição, esse empenho, essa preocupação em se levantar esses dados, que é de extrema importância e que tem gritado diariamente no nosso dia a dia, que é a violência policial que é escancarada. Eu vou assim falar brevemente sobre as minhas considerações sobre o resultado dessa pesquisa que eu vi agora. Sei que tudo isso vai ser debatido com maior intensidade ao longo desses encontros que nós teremos, mas me chama muita atenção. Eu não sei qual foi o número de pessoas que responderam a esse questionário, mas para mim, além daquilo que foi trazido pela Fernanda na exposição e pelo material ali descrito, a gente já parte de início da constatação que se trata de um problema estrutural. Isso é algo assim básico, que não nem demanda tantas reflexões. 2. Do meu ponto de vista, uma das coisas que também, que agora que está começando a proporcionar esses dados, é que está tendo mais defensores no interior, que está tendo mais contato direto com essa situação, e talvez o que impedia que a gente tivesse antes esses dados, também, ainda que frágeis nesse momento, mas ainda assim é alguma coisa, era a ausência de defensores no interior e também essa atuação, em razão das remoções que tem, que não se cria vínculo na localidade onde está, dificulta ainda mais o levantamento desses dados.
Diante disso, quando cheguei na minha comarca em Barreiras, a partir de 2020, comecei a fazer um levantamento de todos os autos de prisão em flagrante que chegavam para a Defensoria Pública. E constatei que nem todos os autos de prisão em flagrante são remetidos para a Defensoria. Às vezes nós somos surpreendidos com uma audiência de custódia que é marcada sem a gente ter sido previamente intimado, ou quando algo já aconteceu, o Ministério Público se manifestou sem a presença da Defensoria. Então, comecei a acompanhar diariamente, nem estou mais levando em consideração o envio dos delegados dos autos de prisão em flagrante para a instituição, mas eu comecei a acompanhar diariamente o PJE na busca que se tem das comarcas, que ali não tem como passar nenhum auto de prisão em flagrante despercebido por nós. E até, inclusive, por ali, se a gente tivesse talvez uma estrutura, uma disponibilidade um pouco maior, nós conseguiríamos acompanhar em tempo real todos os autos de prisão em flagrantes que estão acontecendo no estado da Bahia. E aí, ali, para mim, aí comecei a documentar esses autos e comecei também, do meu ponto de vista, mesmo que não tivesse audiência de custódia, mesmo que não tivesse laudo, mesmo que o preso não mencionasse expressamente que houve algum tipo de violação, mas que dava para se perceber que a prisão em flagrante não foi legal, eu já deixava ali registrado e também começava a anotar o nome dos policiais militares que participaram daquela ocorrência. E, para minha surpresa, a maioria dos policiais que aparecem naquele relatório meu, naquele compilado de dados, são os que mais se destacam por prisão em flagrante de tráfico de drogas, violação domiciliar, busca pessoal imotivada e que também acabam levando pessoas a determinados lugares para prática de tortura. E então, isso, pelo menos aqui na minha localidade, eu percebo, ainda não posso falar com toda certeza, mas eu percebo que há um incentivo por parte de determinados comandantes de determinadas guarnições. E está aumentando aqui em Barreiras, mas de modo geral no oeste da Bahia, policiais militares à paisana fazendo buscas desenfreadas atrás de drogas. E aí cria aquela historinha de que houve uma suspeita e que houve autorização, mas carros sem identificação circulando por aí, que fazem abordagem, buscam as drogas e depois chamam a viatura. Nós não temos a estrutura para acompanhar uma investigação policial, mas eu acho que uma das situações, uma das medidas que nós devemos começar a fazer é participar, tentar de alguma maneira participar na apuração desses dados, na investigação da Polícia Civil, sobretudo dos autos de prisão em flagrante de tráfico de drogas. E conversando com o diretor do Conjunto Penal, um dia, ele falou: olha, isso daí é decorrência de uma orientação do comando para que se demonstre para o estado da Bahia produtividade policial. Então, está valendo tudo. Se for para bater meta, se for para ter números, está valendo violar domicílio, está valendo fazer busca pessoal, está valendo tortura, está valendo qualquer coisa. E aí eu acho que, assim, do meu ponto de vista, uma das diversas maneiras, considerando que se trata aí dessa perspectiva estrutural, nós já começarmos a nos movimentar para questionar a Secretaria de Segurança Pública que tipo de dados, de números, de produtividade que se cobra dos policiais atuantes na capital e no interior. Então, eu gostaria de parabenizar vocês por essa pesquisa, que é incrível. Eu acredito que daqui para frente vão surgir muitas coisas e que, independente de quem se lançar candidato à direção da instituição, isso daqui não pode se perder e tem que ser utilizado isso aqui para cobrança de compromisso para a nossa vida e saúde institucional.
Eu agradeço a vocês. Valeu, Paulinho. Acho que Paula, sua xará, levantou a mão também, passar a palavra para ela. Oi, desculpando que eu estou caindo e voltando por conta da internet, que eu estou no 4G aqui na Defensoria. Primeiro, boa noite a todas e todos. Queria também agradecer e parabenizar a Fernanda, a Lívia, a Eva e toda a administração por essa iniciativa. É realmente um pleito que eu venho pedindo até, já conversei com o Saporito algumas vezes, a criação de um GT, a criação de um grupo, a criação, enfim, de uma pesquisa ou de uma orientação mais a fundo, porque a gente que está no interior, eu acredito que quem trabalha no penal é a maior demanda, realmente, e a maior angústia do dia a dia é a violência policial. Em Santo Antônio de Jesus, aqui, tem uma realidade muito difícil, muito atípica, mesmo se comparando com o contexto do estado da Bahia, que a gente já sabe que a violência policial, a letalidade policial é alta e, de certo modo, é estimulada pelo próprio poder público. Mas aqui em Santo Antônio teve pesquisas que eu comecei a colocar também nas petições, mas a nível processual não vai para frente, porque o Ministério Público não considera, o juiz não considera, então o que me resta aqui é realmente esse grupo para a gente tentar pensar em formas coletivas, alguma forma de constranger com dados, né, e demonstrar como isso é rotineiro e cotidiano. Aqui em Santo Antônio tem uma pesquisa do Fórum de Observatório Penal, em 2020, que é a cidade que a polícia mais mata negro no Brasil. Então, está na frente de Rio de Janeiro, frente de Salvador, frente de todas as capitais. É uma das cidades também que é o maior índice da letalidade policial e nunca chegou para mim nenhum auto de resistência, nem nenhuma, sequer uma notificação formal disso, né? Eu conversei no início do ano, eu estava muito angustiada com esse tema da letalidade policial, porque para mim estava já de uma forma assim, ultrapassando qualquer limite do absurdo já. E aí eu pedi para conversar com o Saporito, conversou eu, o Saporito, o doutor Renan, que é o outro defensor daqui, e Karina, para a gente explicar algumas situações específicas aqui de Santo Antônio. E mostramos, inclusive, eu tenho casos muito paradigmáticos daqui da cidade, que estão separados, que foram enviados ofícios para o Ministério Público, que foram enviados ofícios para a Corregedoria, e que nunca foi respondido. Então, existem casos que, eu não sei em termos de estratégia, mas que podem ser, inclusive, levados não à mídia, mas assim, à frente em termos de comunicações oficiais, porque são casos muito documentados. Tem um de um assistido que ficou em coma por dias, que está com parafuso em todas as pernas e que a violência foi em grau extremo. Eu tenho o prontuário médico dele enorme, eu copiei tudo, mandei para o Ministério Público, mandei para a Corregedoria e simplesmente o que teve agora foi uma sentença condenatória dele. E nada, nenhuma outra manifestação. E tem um caso de um assassinato de um civil, de um adolescente, que nunca teve passagem nenhuma para a polícia passou, achou que estava ele, que ele estava na moto, atirou 6 tiros na cabeça, a mãe está desesperada, super disposta, aí vai a mídia, faz manifestação, enfim. E ela vem aqui na defensoria, eu atendo ela, eu acompanho ela nas oitivas no batalhão, peço cópia do inquérito policial militar, peço cópia do PIC que está em trâmite no Ministério Público, mas, em compensação, até Saporito falou isso para mim, que eu não poderia, enquanto defensora criminal no interior, fazer esse papel. Por isso que talvez seria importante uma atuação do grupo, porque caso tenha um processo criminal contra esse policial, se ele precisasse da defensoria, eu que o atenderia. Então, eu não sei até que ponto a gente pode ir nesse acompanhamento das vítimas e nas investigações também, e exigindo essa continuidade nos trabalhos, nas investigações, ou até que ponto, enquanto defensora criminal, eu tenho que repassar
essa atribuição. Mas, assim, só retificando alguns dados também, aqui em Santa Cruz de Jesus, a Polícia Civil é muito pior do que a Polícia Militar em termos de violência policial. Aqui é notório de toda a cidade, inclusive de nomes, de conhecimento público, que a violência policial, um caso ou outro, existe, é óbvio, a polícia militar, da polícia militar, mas a Polícia Civil também não fica para trás nenhum instante. O magistrado e o Ministério Público não colaboram nem com o mínimo, assim, os autos de prisão em flagrante não vêm com laudo de lesões corporais, não tem audiência de custódia, quando tem, é por videoconferência, e porque eu tenho que peticionar pedindo audiência de custódia e diligenciar com o magistrado, tipo assim, eu quero audiência de custódia, porque senão não tem. E não adianta você pedir falando, não tem um laudo de lesão, não tem audiência de custódia, não tem nenhum meio de verificar se houve uma violência policial, senão um assistido vir procurar a gente para ter um atendimento e a gente identificar. Então, a gente fica pesquisando aqui os autos de prisão em flagrante no PJE para poder peticionar pedindo audiência de custódia, e quando é feita é por videoconferência e não tem um laudo de lesão. É uma série de ilegalidades que nunca completa um ciclo de uma possibilidade de conferência da violência policial ou da tortura policial. Nunca vi o Ministério Público alegar, concordar com nenhum tipo de ilegalidade, violência, tortura, de invasão domiciliar, de busca pessoal sem fundada suspeita, e nunca o juiz tampouco. Então, é um caso sistemático aqui, que a polícia é um caso realmente sem palavras aqui de Santo Antônio. O Ministério Público também não investiga, não corrobora, e o auto de prisão em flagrante vem com defeitos graves em termos de conferência, né, de verificação de violência policial, que não deixa a gente continuar um ciclo, e só HC, não vem surtindo resultado nenhum. Então, isso é a angústia do defensor da conta mesmo, porque só aumenta o trabalho individual, processualmente, né, judicial 1 a 1, e não vem surtindo efeito. E também, eu não sei até que ponto, essa é a minha dúvida, a gente pode continuar e pedir, até de uma forma extrajudicial, como eu estou atendendo a família desse adolescente, eu não sei até que ponto a gente pode entrar nesse mérito, sendo defensor penal de uma cidade que, assim, que se ocorrer qualquer coisa, eu que vou ter que defender o policial investigado. Obrigada e parabéns de novo pela iniciativa e pela pesquisa. Oi, gente, boa tarde. Sou eu, né? Primeiro, Paulo fez uma pergunta aqui, falou sobre... Na verdade, antes de falar sobre isso de Paula e Paulo e todas as pessoas aqui, a angústia que vocês sentem é a mesma angústia que a gente sente aqui em Salvador. Aqui em Salvador é a única comarca que tem 2 unidades defensoriais específicas para atuar com violência institucional. E as 2 têm 2 defensores titulares, fazem parte da especializada de direitos humanos. Nós somos coordenadoras da especializada de direitos humanos. Em tese, não é nosso papel atuar em casos concretos, né? Nós temos a coordenação de direitos humanos, tem outra atribuição. A gente apoia, a gente colabora, a gente encaminha os casos, a gente recebe os casos e a gente faz um outro tipo de atuação, mas a gente acaba atuando em casos individuais também, né? E nesses casos individuais que a gente atua, que a gente faz exatamente o que você falou, Paula, acompanha, oficia, cobra, manda para lá, faz reunião com o MP, faz reunião com o comando, e vai para lá e vai para cá, e a gente sente essa mesma angústia de não ver as coisas fluírem. No final das contas, não é nossa a canetada. Não somos nós que temos, né, esse poder de punir ou investigar ou denunciar, enfim. Então, essa angústia é nossa também, a gente compartilha dessa mesma angústia. Paulo falou, o que o Estado quer sobre... O que o Estado quer? Qual é a produtividade que o Estado quer? A gente sabe,
pelo senso comum, né, que é uma política de Estado, essa normalização e essa até incentivo à violência policial. Paulo trouxe aqui dados que eu acho que são... você vai acabar muitas vezes pegando os mesmos policiais recorrentemente, né, mas, no final das contas, todos estão ali. É uma política. Qual é o tipo de produtividade que o Estado quer? O Estado da Bahia, aí eu falei aqui que eu tenho 2 exemplos. Um é a questão da arma de fogo. Tem decreto de apreensão de arma de fogo. Quando você apreende, você ganha valor financeiro por isso. E aí, Jaqueline Muniz, ela fala, que é uma pesquisadora em segurança pública. Gente, a arma acaba, não tem como. Você vai aprender num mês 100 armas, numa cidade, numa comarca, 100 armas. No outro mês, não vai ter 100 armas para você aprender. Então, você tem que fazer aquele ciclo vicioso de devolver a arma, você aprender novamente a arma. Então, e essa produtividade o Estado conta, e essa nova apreensão, e esse ciclo vicioso de apreensão e de devolução na rua, o Estado conta como valor para receber financeiramente. Uma outra produtividade que o Estado quer e remunera os policiais para tanto é no caso de diminuição de crimes violentos, letais e intencionais. Ou seja, se a polícia diminui o número de homicídio, número de latrocínio, número de lesão com resultado morte, etc., existe dados, né, para ser feito isso, toda uma estatística, um cumprimento de meta, existe um plano de metas, essa é a palavra para isso, não tem incluído a auto de resistência. Ou seja, o homicídio decorrente, a intervenção policial que resulta no homicídio, isso não está incluído. Então, mostra muito bem o que o Estado quer, né? Qual é o tipo de política de segurança pública que o Estado faz. Então, isso é algo também que por mais que a gente fale, fomos ao secretário de segurança, fomos ao governador não, comandante-geral da Polícia Militar, levamos professor, pesquisador, que tem dados, evidências sobre isso, já houve no Rio de Janeiro uma diminuição da letalidade policial, tem a questão das câmeras, tem várias coisas que poderiam, de forma macro, diminuir, mas não é interesse do Estado. Então, esse é um Estado que a gente vive de incentivo e acaba se frustrando. Em relação à sua pergunta, Paula, sobre se eu sou defensora criminal, como eu falei, só Salvador tem unidade específica de atuação de violência institucional. No interior não tem. Nenhum interior tem. A gente sabe que realmente, na teoria, nós somos defensoras criminais, né? E aí, se o policial precisar, ele vai recorrer a nós. Então, realmente, não pode ser o defensor criminal a fazer isso. Mas, no processo penal, natural, dos nossos assistidos, que o policial militar infelizmente, o algoz, e o Ministério Público, que é o algoz dos nossos, ele está do lado do policial sempre. Sempre. Não precisa de prova nenhuma, basta o depoimento dos policiais. O Ministério Público, de um modo geral, fecha os olhos e é omisso em relação a todas essas violências que a gente vê no nosso dia a dia, que eles veem também, que eles também participam da audiência de custódia. Mas eles colocam uma venda nos olhos e dizem que é mentira, que é mentira do réu, que a testemunha de defesa está mentindo, e que o policial... Mas quando você senta numa mesa de bar com eles e pergunta se eles confiam no policial, nem eles confiam, nem os próprios policiais confiam uns nos outros. A gente ouve de policial nos nossos trabalhos que quando eles passam na blitz, se eles trabalham, por exemplo, na corregedoria, eles não podem dizer isso. Então, assim, ninguém confia mais na mesa de audiência, somos nós lutando contra essa regra aí de violência contra a população negra, pobre, periférica, que são os nossos assistidos majoritariamente. Mas mesmo sabendo disso, que na realidade, nós não estaríamos contra a nossa... não estaríamos indo contra a nossa atuação institucional no processo penal ordinário, porque no processo penal ordinário a gente está, entre aspas, contra esse algoz, né?
mas a gente é defensora criminal, então a gente tem que atuar pelo réu, ainda que seja potencial, que é o policial militar. Hoje, Bruno trouxe, não sei se vocês acompanharam, houve uma sessão do Conselho Superior que regulamentou a atuação de assistência à acusação no processo penal em relação aos casos de violência policial, e aí vai, né, claro, nos casos de violência policial que decorre, que há a morte, que ocorre a morte. E isso mais restrito à capital, justamente porque tem essas unidades. No interior, a gente realmente tem essa dificuldade. Quando a gente entrou na coordenação, a gente tentou puxar essa atribuição para a Comissão Estadual de Direitos Humanos, sabendo que no interior há essa dificuldade, que é o defensor criminal, em tese, atua pelo réu, o defensor civil, se só tem 2 comarcas, também pode atuar, só tem 2 defensores, também pode atuar. São comarcas pequenas, de um modo geral, né? Uma ou outra que são grandes, mas a maioria são comarcas pequenas, a gente tentou puxar para a coordenação, para a Comissão Estadual de Direitos Humanos. Veio a pandemia, só que a gente encontrava, na verdade, é uma atuação desestimulante no sentido de que a gente faz tudo isso que você falou e não vem o resultado. Né? Mesmo fazendo tudo isso, não vem o resultado. Então, acho que esse curso aqui é muito para a gente pensar em novas possibilidades, independentemente de quem faça, porque pode ser o defensor criminal, pode ser o defensor civil, pode ser uma comissão estadual, pode ser uma coordenação, pode ser um GT, qualquer coisa que a gente venha pensar, isso independente de quem faça, quem fizer vai atuar numa atribuição que é, na maioria das vezes, pelo menos a gente que acompanha casos concretos, de fazer tudo isso que se diz para fazer, e mesmo assim não vê o resultado. E aí a gente pensar em novas estratégias, o que pode ser além, por exemplo, você trouxe casos aí, como outros que a gente conhece, de total, como é que eu vou dizer, clareza da violência, né? E mesmo assim, aí isso vai ficar para frente, mas assim, o que a gente pode fazer, independentemente de quem assuma essa demanda, de novo, ou estar no que a gente está fazendo e continuar a fazer o que a gente está fazendo, fazer coisa nova, mas não desistir, se for o caso, oficiar 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes até fazer a nossa parte. Enfim, eu acho que é muito do independente de quem faça, como fazer, né? Fazer além, fazer o que a gente está fazendo, só que repetir mais vezes, enfim. Fica também esse desabafo da frustração também. Oi, gente, boa noite. Pedir desculpa pelo meu atraso, deu tudo errado hoje, mas, enfim, eu consegui pegar o finalzinho da apresentação do relatório e não consegui ouvir a sua fala, Paulo, mas ouvi a fala de Paula. E, assim, eu acho, falando um pouquinho a partir do último item, né, de quais as medidas a Defensoria Pública pode adotar no enfrentamento da violência policial. E acho, Paula, que uma das sugestões que foram colocadas aqui, quando se fala de definição de diretrizes coletivas para atuação na área administrativa e judicial, que vai ser muito importante que a gente dialogue sobre isso, porque entendo o seu conflito, né? Até onde eu posso ir? Porque é você quem está ali com a família, com os familiares da vítima, que é o único lugar que, no final das contas, aquela família encontrou a porta aberta, e você fala, bom, eu faço o quê? Eu atuo, eu não atuo? O que eu posso fazer? Até onde eu posso ir? E entendo esse conflito, né, de imaginar até onde eu posso ir, porque, enquanto defensora criminal, a gente sabe que a responsabilidade pela defesa, pela possível defesa, um eventual caso de acusação desse policial vai ser feito pelo defensor penal. Então, eu acho que essa proposta de oficina, a partir também desses dados que foram levantados e dessa coleta de respostas dos colegas e das colegas, vem muito nesse sentido, para que a gente possa pensar numa construção coletiva mesmo de até onde se pode ir, até onde é possível ir, se a gente pode, se o defensor criminal pode, se não pode, se tem defensor
não penal, até porque o defensor não penal substitui o defensor penal, né, nas suas ausências, então é possível que o defensor não penal também venha a fazer a defesa desse acusado. Então, para o interior, as coisas acabam ficando mais difíceis de serem efetivadas pela ausência de estrutura, pela ausência de defensores públicos suficientes, pelo volume de trabalho. Então, eu acho que a proposta de construção de uma padronização coletiva é importante e talvez traga um certo conforto para vocês, defensores e defensoras que estão no interior, porque a atuação acaba sendo muito intuitiva, a partir daquilo que você acredita, a partir daquilo que a sua possibilidade naquele momento permite, e a partir do que lhe é demandado também, porque algumas famílias acabam demandando de uma forma mais incisiva a atuação da defensoria, porque a gente sabe que os outros órgãos acabam sendo muito omissos, né? Não só aqui na capital, mas no interior. E aí, eu vi algumas propostas e, assim, a criação de um núcleo de atuação especializado, né, para receber e apurar denúncias de violência institucional e evitar a atuação individualizada do defensor. E eu fico pensando como é que a gente consegue operacionalizar isso, porque nenhum núcleo especializado tem atuação em todo o estado, né? A Constituição da Defensoria Pública da Bahia não permite essa atuação a nível estadual. É diferente de outros estados que têm as constituições dos núcleos especializados são de formas diferentes, né? Como em São Paulo, onde a gente tem um núcleo que apresenta uma proposta para o Conselho Superior, o Conselho Superior acata essa proposta, eles assumem por um período de tempo, eles têm defensores auxiliares, eles estão afastados, a atribuição residual, eles têm uma permeabilidade maior, mas aqui no desenho institucional posto da Defensoria Pública da Bahia, eu não consigo vislumbrar como é que a gente conseguiria, por exemplo, implementar esse núcleo de atuação de nível estadual. A Lívia lembra que a Comissão de Defensores Públicos de Direitos Humanos buscou se prestar a esse papel durante um tempo. É uma comissão criada desde 2015, se eu não me engano, e a gente conseguiu entabular questões importantes como o próprio protocolo de violência institucional e outros protocolos de demandas de direitos humanos, mas aí a gente se depara com o nível de assim, porque são funções que acabam sendo acumuladas pelos colegas sem prejuízo do defensor natural, né? Sem prejuízo das atribuições das suas comarcas, o que acontecia também com a gente aqui na coordenação. Então, a gente se propôs a fazer um desenho em que a gente distribuiria as demandas que fossem recepcionadas pela comissão, mas a gente, em alguns casos, a gente conseguia encaminhar, né, de defensores em comarcas próximas, se substituir ao defensor natural, oficiando, mas tem aquilo que Lívia traz, que é essa frustração mesmo da atuação, quando a gente fala da temática de violência policial, de a gente não ver efetividade naquela atuação, porque tudo que estava escrito para ser feito foi feito, mas a gente tem um limite de atuação que esbarra na não atuação dos outros órgãos e a gente fica sem ter como avançar, sem ter como caminhar. A gente não conseguiu restabelecer a Comissão de Defensores e Defensoras de Direitos Humanos. Veio a proposta do Núcleo de Integração que a gente entendeu que, de algum modo, poderia suprir essa atuação no sentido de conversar com os defensores da capital e do interior. E aí, de fato, as atribuições da coordenação aumentaram muito e a gente não conseguiu restabelecer a Comissão de Defensores e Defensoras de Direitos Humanos. E aí eu vejo aqui, tipo, o treinamento especializado, a capacitação e cursos para defensores é o que a gente está se propondo a fazer aqui, né, com a oficina. A questão da realização de grupos permanentes de fiscalização das unidades prisionais também. Isso foi algo que lá atrás a gente conseguiu encampar aqui, porque sei que é a atribuição institucional da Defensoria. Lívia e Saporito chegaram a remodelar uma portaria que fez a criação de um grupo de monitoramento das unidades de privação de liberdade, mas também por conta das atribuições e da pandemia. A gente não conseguiu colocar isso para frente e sei que Maurício Saporito, no núcleo de integração na parte penal, tem tocado um pouco dessa temática com os colegas do interior, principalmente que estão em atuação e execução.
campanhas institucionais que valorizam o discurso das vítimas. Eu acho muito bacana, e o que eu queria dizer para vocês, como defensores, que é importante que a gente seja também acionada, né, no sentido daquilo que vocês veem como possibilidade. Eu vi que Paulo falou uma proposta, né, de uma possibilidade, não sei exatamente do que, mas que ele começou a analisar alguns APFs e tal, a partir das suas experiências, porque o que vocês experienciam não é a nossa vivência. A nossa vivência é uma vivência, e a nossa realidade é completamente diferente da realidade de vocês. Então, compartilhar isso com a gente, ter esse acesso também é importante. Ou essas ideias, inclusive, de campanhas, de propostas, de ações, de qualificação, de capacitação. A gente incluiu, por exemplo, aqui na oficina, uma fala de Jones Carvalho, que é superintendente da SJDH, que é responsável pelos programas de proteção, a partir de uma conversa que a gente teve com o Rafael, de uma situação que ele vivenciou no interior, e aí a gente percebeu que era importante que os defensores soubessem o que são os programas de proteção, como acionar esses programas de proteção, qual é a diferença de cada programa de proteção, porque, embora a Defensoria, através da coordenação de DH, faça parte do Provita, do PPDDH, eu entendo que essa demanda não precisa necessariamente passar pela coordenação. É uma demanda que quem está aí pode, sabendo o procedimento, sabendo o caminho, sabendo os requisitos, acionar diretamente no programa, e a gente pode, através da articulação, fazendo parte desses programas, agilizar, né, para que essas pessoas possam receber ou ser beneficiadas ou acolhidas por esses programas de proteção, em que pese eu pense que esses programas têm muitas restrições e, enfim, eu tenho algumas objeções a esses programas de proteção, principalmente o Provita, mas, enfim, é o que está posto como instrumento, né, e possibilidade também de atuação nos casos de violência, em especial de violência policial. A gente tem buscado essa parceria com o Ministério Público, mas é uma parceria que é muito difícil, porque o Ministério Público é um órgão que se mostra muito autônomo, encastelado. A gente tem buscado, ultimamente, nesses últimos meses, de uma forma mais incisiva, até por conta do acompanhamento mais próximo do caso da Gamboa, por exemplo, um acesso ao Ministério Público, e não tem sido fácil. É um acesso que é sempre mais difícil, mas a gente não pode desistir, porque a gente não pode... são funções que a gente não tem como assumir, a gente não vai se sobrepor às funções dos outros órgãos, e a gente deve continuar buscando essa parceria e esse contato. A questão da instalação das câmaras, eu não sei se vocês tiveram a chance de ler o documento sobre as 13 medidas que a gente apresentou, é algo que a gente vem acompanhando de uma forma muito próxima, mas depende de vontade política, e a gente entendeu que o atual governador não tem vontade nenhuma para implementar. A última informação que a gente tem, só para socializar com vocês, é que o processo se encontra em fase de licitação, mas é uma licitação que tem se tornado mais demorada e mais custosa, porque existem poucas empresas que fornecem essas câmeras, e aí essas empresas colocaram o preço lá para cima, e eles estão com dificuldade de dar continuidade a essa licitação. Mas foi colocado também outras questões que precisam ser implementadas para e passo à implementação dessas câmeras. É isso, né, Nanda? E tem uma outra questão que foi colocada aqui, de elaboração de algum sistema virtual de manuseio simples e objetivo voltado a compilar dados sobre assistidos e sobre ações e agentes de segurança pública com indícios de violência policial. A gente já tem uma estrutura pronta de um aplicativo, que é o Mapa da Violência Policial, que vem um pouco nesse sentido de a gente conseguir coletar esses dados, de fazer um observatório, mas um observatório que seja alimentado pela própria população, porque a população vai ter a possibilidade de fazer a denúncia de forma anônima, caso queira fazer de forma anônima, mas de inserir fotos, de inserir áudios, de inserir vídeos, que vão ser recepcionados pela Defensoria, e isso vale para todo o Estado. Aquelas que a gente conseguir dar encaminhamento, que a gente conseguir identificar viatura, que a gente conseguir identificar elementos possíveis para serem encaminhados e processados no âmbito da Defensoria, a gente vai fazer a distribuição. Onde tiver Defensoria Pública instalada, onde não tiver, a gente vai indicar quais são os caminhos que devem ser feitos. Aqui na capital a mesma coisa, mas eu acredito que
a proposta dessa gestão no sentido de produção de dados tem sido muito importante para que a gente possa fazer essa contranarrativa, e eu acredito que o mapa da violência, que o aplicativo pode ser mais um instrumento para que a gente também possa fazer essa compilação de dados. Aí é isso, eu vou encerrar, porque eu acho que eu já me alonguei demais, mas dizer assim, que a gente conta muito com vocês para que a gente possa fazer uma construção coletiva, para que a gente possa pensar em caminhos de construção coletiva, para que a gente possa pensar em outras possibilidades e outras alternativas diferentes daquilo que a gente está fazendo, diferente daquilo que a gente que está no nosso radar como aquilo que deve ser implementado no momento, mas sobretudo para que a gente possa pensar em formas de uniformizar o trabalho dos defensores da defensoria pública, né, na capital e no interior, considerando as suas especificidades, mas pensar também em formas nas quais o trabalho desses defensores e dessas defensoras do interior que atuam diretamente com a temática pode ser melhor apoiado, melhor conduzido, e que possa ser algo que não seja tão pesado para vocês. E, por isso, a proposta da oficina, das palestras e, ao final, a ideia também de a gente trabalhar na possibilidade, né? O que é que a gente pode encaminhar a partir dessas oficinas? Vamos criar um GT, o GT vai fazer o quê? Qual é o objetivo do GT? Qual é o objetivo do grupo de trabalho? É um grupo de trabalho que tem atribuição, que tem atribuição de execução, que não tem atribuição de execução? Vamos pensar qual é a proposta do grupo de trabalho, qual é o planejamento desse grupo de trabalho, para que a gente não se perca, né, num grupo de trabalho que tem um início, não tem um fim, não tem um objetivo. Então, agradeço a participação de vocês aqui, para a gente é muito importante, e tenho certeza que a gente vai tirar frutos que sejam muito proveitosos para todo mundo. Acho que Paulinho pediu a palavra de novo. Eu só gostaria de comentar algumas falas, assim, o que a Lívia e a Eva trouxe, porque, na verdade, eu reconheço, assim, do meu ponto de vista, o trabalho, o empenho que vocês fazem na atribuição de vocês, e a gente constata que vocês dão o melhor e não vão, a gente não consegue ir além por conta de estruturas do Estado que nos impede de avançar. Só que essa oficina aqui, na verdade, ela é um sopro de esperança, do meu ponto de vista, e eu acho que aqui eu vou divergir de algumas falas de vocês, que eu tinha um certo pessimismo em relação a esse cenário que a gente vivia. Como defensor público, comecei, em alguns momentos, me sentir um pouco deprimido e angustiado, por me sentir engessado, mas essa oficina, eu acredito que ela tem um potencial muito, muito além do que a gente está esperando, porque a questão do núcleo, realmente, hoje, do ponto de vista institucional, é impossível se ter um núcleo, mas por que como uma das discussões nossa final aqui, como proposta, por que não surgir algo no sentido de apresentar ao gabinete, a gente constatou que isso daqui vai trazer benefícios, por que não ajuda a montar um projeto de lei, por que não construir juntos um núcleo de direitos humanos, com atuação no Estado todo, agregando... É uma possibilidade, né? Exato. E outra coisa, outro instrumento que nós temos, que aqui na Bahia a gente não utiliza quase nada, mas que é muito importante, que vocês que já estão mais tempo na carreira já utilizaram e que deu resultado, questão das ações coletivas. A gente pode começar a pensar, por que não? Ação coletiva de improbidade administrativa contra um policial militar que foi, onde determinar uma ação penal, houve absolvição por nulidade das provas por conta de violência policial. Nós temos a lei de abuso de autoridade, que ela permite uma ação penal subsidiária da pública, que isso já é um instrumento que nós temos, e nós podemos acompanhar. Se houver inércia do Ministério Público, nós podemos partir por esse caminho. Então, eu acredito assim que as discussões nossas, dos colegas,
principalmente do interior, e somados aqui com o apoio de vocês que estão lá em cima na carreira e no núcleo de direitos humanos, vai trazer sim esperança para a gente. Porque senão nós já vamos queimar a largada já no começo. A situação é muito difícil, nós não temos muitos meios e todo mundo sai desanimado da oficina. Paulo, mas a gente está muito animada, é porque a gente só tentou mostrar um pouco do que é a realidade. Mas não, eu sei exatamente. Para vocês até mais, para vocês até mais, porque em cima de vocês a cobrança é maior do que sobre mim. Eu atuo aqui até onde dá. Agora, vocês que estão mais aí visíveis à frente do cargo que vocês estão, acaba trazendo para si mais luminosidade e mais cobrança. Mas eu entendo essa postura e essa posição, mas é que essa oficina, esse estudo, essa iniciativa que vocês trouxeram, dá sim esperança. Porque se nós não conseguir tirar nada daqui, nós não vamos tirar mais nada de lugar nenhum. Não vamos conseguir nada mais. Então, essas sim são as minhas ponderações e eu estou animado, eu estou confiante. Paulo, eu juro que eu ia pedir a palavra no final, antes de finalizar, para exatamente falar isso que você falou. Porque realmente, eu acho que foi a minha fala, né, que deu a entender esse desânimo. Porque... Mas eu tentei... Desanima, não, eu tentei falar no início também, mas o que ficou foi muito isso mesmo, porque realmente, não vou negar, é verdade. Mas a sua própria fala foi o que eu disse. Eu tinha certeza que daqui a gente ia sair fortalecido, inspirado e realmente até acolhido no sentido de força. Como a gente sente força também quando vai num momento com mães que perdem seus filhos e a gente percebe o quanto a gente não pode desanimar. Tá? Então, assim, eu com certeza gostaria muito de ratificar tudo que você falou, Paulo, porque eu concordo. Eu acho que se a gente não se animar, se a gente não tirar forças e realmente gás novo, palavras novas e ideias novas, como essas que você trouxe, realmente nem vale a pena a gente continuar. Né? Vale a pena a gente fechar essa página e abrir outras tantas que a gente tem. Mas eu concordo com você e eu acho que e obrigada, eu acho que eu até falei com o Fernanda que eu acho que a gente pode fechar essa oficina trazendo Vilma, porque Vilma é uma pessoa que encoraja muito e ela fortalece muito o trabalho da Defensoria, porque realmente, se com a Defensoria está ruim, se com defensoras e defensores públicos engajados e comprometidos e com gás, com força mesmo, com energia, para modificar essa realidade. Está ruim, sem a Defensoria e sem defensoras e defensores, com esse espírito realmente de modificar essa realidade, aí realmente a gente não tem sentido mais, eu acho, eu penso assim. Então, eu concordo com o que você falou, e é isso. Vou participar, quero sair daqui também com gás, com ideias, com novidade, colocar em prática aqui, no que a gente puder ajudar também no interior, e assim vai. Mais alguém, pessoal? Bom, eu acho que esse foi o primeiro encontro da gente, né? Assinem a lista de presença, que o pessoal está colocando aqui no chat. Na sexta-feira, a gente tem um encontro marcado com o Jones, da Secretaria de Segurança Pública, ou da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. Eu estou bem animada com esse encontro, porque eu acho que vai proporcionar uma formação que a gente tem muito interesse em saber e que a gente pode aplicar na prática, né? Então, vejo vocês na sexta-feira. Muito obrigada pela presença, por ter prestigiado, pelas contribuições também, que foram muito maravilhosas. Então, é isso. Até sexta-feira, gente. Um abração. Gente, boa noite. Obrigada, viu? Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.